Acabei de colocar para gravar, Michel. Por mim tá ok. Legal, Gisele. Maurício está por aí? Me fez lembrar aquela época que a gente tinha ensino remoto por conta do isolamento social, né, da pandemia. E nós, professores, falávamos todo instante, né? Tem alguém aí? Ninguém respondia, parecia sessão espírita, né? Então, eu invoco novamente Maurício Paris. Maurício Paris, está por aí? Você me nos ouve, Maurício? Você nos ouve? Está entre nós? Está entre nós. Teu microfone está desligado, Maurício. Maurício, se estiver falando, seu microfone está mudo. Estou aqui entre os viventes. Acho que essa é uma boa, né? Se a entidade não falar nada, você pode falar, né? Seu microfone está desligado. Trago as boas novas. Legal, então vamos dar início aqui, gente. Boa noite a todas e todos. O pessoal está entrando aqui ainda, mas a gente já vai dando início. A satisfação estar com vocês novamente nessa segunda aula, né, do curso de História das Internacionais Socialistas. Né? Chamamos esse nome, Histórias Internacionais Socialistas, expliquei na aula passada, né, mais para um sentido de marketing, não? Um sentido de tentar dar conta de que a ideia nós daríamos a discussão das 4 internacionais, né? A aula passada, há 2 semanas atrás, nós fizemos a aula da história da primeira internacional, dita assim, né, como ficou conhecida posteriormente, a chamada Associação Internacional dos Trabalhadores. Foi uma aula bastante interessante, né, que a gente colocou para discussões aqui vários pontos de vista, né, na interlocução com os estudantes. Eu vou pedir desculpas que a minha voz está muito ruim por conta da minha garganta, né? Mas vou falar bem pouco aqui hoje. A ideia é que essa segunda aula seja conduzida pelo professor Maurício Parisi. Para quem não conhece, o professor Maurício Parisi, que trabalha sempre em colaboração com muitos dos nossos trabalhos, né? Realizou o curso, por exemplo, né? Co-coordenou com a gente pelo Instituto Giordano Bruno, curso de História do Sindicalismo e Sociologia do Movimento Sindical, né? Faz inúmeras atividades com a gente de formação e foi o convidado que nós pensamos hoje para substituir o professor Lúcio Flávio, inclusive, o professor Lúcio Flávio de Almeida, que também estava com problema de saúde na família e não pôde assumir essa segunda aula. Imediatamente contamos com a participação do Maurício, que já agradeço aqui de antemão, tá certo? Agradecer também a nossa querida Gisele, que está aqui todo o suporte para a gente, né, na comunicação, e também cada um que está inscrito aqui no nosso curso, né? Então, sem mais delongas aqui por conta do horário, passar para o Maurício, que é historiador de formação, né? Ele é de São Paulo, embora não seja São Paulino, é palmeirense, portanto, formado, né, graduação em História, a formação dele, tem construído a sua atividade política, sindical, no campo do marxismo, portanto, no campo, né, da teoria crítica vinculada à história, e é digamos assim, o organizador, impulsionador do Instituto Giordano Bruno, né? Mas vou passar aqui para a bola para ele, que aí ele conversa um pouquinho, faz a apresentação dele e já dá início nessa segunda aula, a história da Segunda Internacional. Maurício, muito obrigado, a palavra está contigo. Muito obrigado, Michel, por suas palavras, sempre muito gentis, né? Talvez a única coisa importante do que você falou, vitoriosa, seja que eu sou palmeirense. Eu sou historiador, sou professor de história, mas mais importante do que o meu currículo, né? Como diria o Leandro Conder, né? O currículo mais interessante é o currículo dos fracassos, o currículo mortem, não o currículo vitae, né? Porque é esse que nos coloca na luta. Queria agradecer novamente o convite da organização do curso. Eu tenho acompanhado principalmente as atividades do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que tem honrado a tradição socialista de luta por escola pública, laica, gratuita, de qualidade, que é uma luta dos socialistas e que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Eu olhei aqui os nomes, tem algumas pessoas que eu conheço, que eu respeito muito,
que tem um trabalho político intelectual, eu espero estar à altura. Mas vamos lá, dando prosseguimento, eu espero que todos vocês tenham acompanhado a aula do professor Michel Torres sobre a Primeira Internacional. Então, aqui a gente está Internacional 2, a missão. Como vocês devem saber, a Primeira Internacional se dissolveu oficialmente por volta de 1875, 76. Ela passou por um grande conflito, a primeira experiência de luta, de revolução, de autogestão operária da classe trabalhadora, que foi a Comuna de Paris. Haviam vários grupos anarquistas, socialistas de tradição marxiana, e vários outros grupos, inúmeros. Com a saída dos anarquistas desse agrupamento, uma nova internacional é fundada em 1889, no ano de celebração do centenário da Revolução Francesa. Nesse momento, você tem uma coisa que não havia no âmbito da formação da Primeira Internacional, que talvez seja a primeira novidade histórica, os partidos políticos da classe trabalhadora. Se vocês voltarem para o Manifesto Comunista, quando Marx, o nome original é o Manifesto do Partido Comunista, quando Marx fala Partido Comunista, ele está falando da causa da classe trabalhadora, do próprio movimento da classe trabalhadora, mas não um partido com legenda, com numerozinho, com CNPJ. Esse é um fenômeno que começa na década de 1870 com o que se vai se chamar Partido Social Democrata Alemão, SPD, Social Democratic Party, um partido que Marx assistiu à sua formação, com a fusão de dois grupos, né, os seguidores de Lassalle, principalmente. Se vocês forem para o livro Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, existe uma bela ilustração que mostra uma figura grega representando o progresso, com o livro do Charles Darwin, do Marx e do Lassalle. Hoje, Ferdinand Lassalle, para nós, é um sujeito conhecido apenas por historiadores, mas Darwin e Marx permanecem. Mas, naquele momento histórico, ele era importantíssimo. E ele tinha uma linha, digamos, de uma leitura evolucionista do socialismo. É importante fazer aqui uma advertência, que apesar da grande influência de Engels depois, de Kautsky e dos marxistas, os elementos teóricos do Partido Social Democrata Alemão e da Segunda Internacional em geral não eram só marxianos ou marxistas. É importante dizer isso. Inclusive quando se acusa o marxismo daquele momento de evolucionista, não que ele não fosse, mas não era só o marxismo. A ideologia do progresso, ela era uma ideologia que permeava todo o tecido social. Vamos avançar. Então, nesse sentido, esse partido se forma, ele assume o nome de social-democrata por conta da legislação antioperária de Otto von Bismarck, o primeiro-ministro alemão, ao invés de assumir o nome Partido Socialista, que depois, no caso da França, vai ter, no caso da Itália, vai ser Partido Socialista Italiano, vai ser Labour Party na Grã-Bretanha, Partido Socialista, Social-Democrata na Escandinávia, Partido Socialista na Argentina. Então, esse nome social-democrata era para fugir à censura, para burlar a censura, e também lembrava, de certo modo, homenageando a tradição de 1848, que colocou o lema de uma república social. A ideia de que não basta a emancipação política, isso já está no velho barbudo. A ideia de que é preciso algo com mais consistência. Claro que Marx estava pensando na república social no sentido revolucionário. Mas, enfim. Então, nessa linha de pensamento, esse partido ele vai ter um crescimento muito rápido, conforme a Alemanha se industrializava. Vocês devem saber que a unificação da Alemanha é tardia,
mas a velocidade de industrialização alemã é mais rápida, inclusive, da paradigmática, a industrialização britânica. Então, você tem uma industrialização rápida e, proporcionalmente, conforme essas barreiras eleitorais são removidas na censura, esse partido ele cresce em número de votos diretamente proporcional ao número de operários. E basta lembrar, por exemplo, que a família Krupp, famosa pela siderurgia, pela produção de armas, ela tinha uma usina, uma fábrica, se eu não me engano, em Kassel, que tinha 25 mil operários. A cidade era uma cidade de operários. Guardem esse dado, que depois eu vou voltar nisso. Se, durante a Primeira República, o Segundo Império Francês, a Segunda República, perdão, o Segundo Império Francês, Haussmann criou uma Paris das luzes burguesas. É importante também lembrar que esse período da Segunda Internacional é o período da formação das cidades operárias. Né? O historiador britânico Jean Felley, aluno de Hobsbawm, ele chama de pequenas Moscous. Lembrando que aqui nós tivemos a Moscou brasileira, a cidade de Santos, uma cidade operária, o ABC. Então, essa é uma tendência da industrialização capitalista nesse momento e adentrando ao século XX, a formação de grandes conglomerados operários. E conforme a ampliação do sufrágio universal se ampliou em cada caso, em cada país europeu, em cada país da América, com seu ritmo e desenvolvimento próprio, você tem uma ampliação do voto operário, né? Essa é uma questão muito importante. Então, esse partido ele começa a ter parlamentares e começa a se organizar como uma força política, inclusive burocrática. Ele começa a ter instituições, etc., e principalmente organizado nas cidades e bairros operários. Há um autor italiano que eu gosto muito, chamado Umberto Cerrone, ele tem um livro disponível em português, chamado Teoria do Partido Político. E ele diz o seguinte, simples: o partido político moderno surgiu com os partidos operários, com os partidos da classe trabalhadora. Até então, o partido era um clube liberal burguês, ou de classe média, no máximo. Inclusive, copiando, eu vou falar devagar, copiando, imitando e deturpando os partidos de massa, que vão se tornar os partidos da classe trabalhadora, é que vão surgir forças de direita no século XX. Já no século XIX, o Partido Populista em Viena, por exemplo, antissemita, uma parte das classes dominantes vai começar a copiar esse modelo de partido. Inclusive, isso é uma das origens do fascismo, mas não é o tema dessa aula. Ou seja, o protagonismo político da classe trabalhadora, ela altera o cenário partidário e força uma reorganização do campo dos sujeitos sociais que defendem o capital. Há um livro muito interessante de um autor polêmico, Domênico Lossurdo, chamado Democracia e Bonapartismo, que mostra a dialética entre esse processo de emancipação política e de desemancipação. O Lossurdo é um autor muito polêmico sobre o que ele fala no século XX, mas nesse caso do século XIX eu acho bastante apropriado. Tocando barco, desculpe, no caso do século XIX, tocando a ferrovia. Nessa linha de raciocínio, você vai ter uma associação entre classe operária e industrial, capitalismo e monopolista. Precisamos lembrar também que 1873 é o início de uma grande depressão do capitalismo, uma grande crise, né, que depois só iria ser superada em termos de magnitude de crise em 1929. Essa crise, inclusive, está muito ligada ao neocolonialismo, à expansão imperialista. Basta lembrar a partilha da África em Berlim, em 1885. Né? E nesse contexto de expansão do capital para solucionar suas próprias contradições, você tem
a expansão do desenvolvimento industrial para várias partes da Europa, para a América do Norte e já na América do Sul, não tanto o Brasil, mas já na Argentina. Inclusive, para alguns autores, essa expansão vai permitir essa entrada de ativos coloniais. Pensemos na Bélgica, do rei Leopoldo, o Congo, que vai permitir uma margem de negociação para os avanços sociais que vão se formar. Falta uma coisa nessa associação que eu fiz. Eu fiz urbanização, aumento da classe operária, industrialização via capital monopolista, crescimento dos partidos, crescimento dos votos, mas também junto crescimento dos sindicatos. E, na verdade, os partidos da Segunda Internacional, eles são um binômio partido-sindicato, né? Sendo didático como professor, voltando para o Brasil dos anos 80, o Marx já dizia que a história ela se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Ela aparece primeiro como tragédia, depois como farsa. Lembrem o binômio PT-CUT. Né? Então, parecia que nós iríamos traçar a mesma história 100 anos depois. Isso é motivo, isso é algo para discutir em aulas, em outros momentos, em outros cursos. Mas voltando aqui, para vocês entenderem essa vinculação, sindicato forte, bairros operários, perdão, e votação crescente, né? Exponencialmente crescente. O que fazia prever, por volta de 1890, que por volta de 1920, os operários seriam maioria, né, eleitoral, né, seus representantes. É muito lembrado nesse momento, e foi muito utilizado na própria época, o prefácio que Friedrich Engels escreveu para a edição de 1895 para as lutas de classe na França, em que ele afirma que é preciso fugir do massacre feito pela burguesia e que a classe operária ela precisa ter energias para se concentrar na sua formação, etc. E isso foi lido pelos autores da época como uma carta branca para uma estratégia política eleitoral apenas, esquecendo a memória da Comuna de Paris, que não desaparece na Segunda Internacional. Então, para começar a fazer um primeiro enquadramento, eu diria que a Segunda Internacional, ela contraditoriamente, ela convive com a memória da Comuna de Paris, mas também com um novo momento de que uma vitória eleitoral parlamentar fosse possível. Claro que a Segunda Internacional cultivava o internacionalismo, né? Haviam reuniões de dirigentes e talvez o primeiro momento de internacionalismo, quando a própria competição imperialista se acirra, seria a defesa incondicional da paz, né? Nenhum operário mataria o operário do outro país, né? Havia um acordo. E se caso acontecesse uma guerra, haveria uma greve geral. Bem, vocês conhecem a história posterior. Voltando para essa constituição do partido moderno, mas havia uma sociabilidade operária muito forte. Então, esses partidos, né, tendo sempre como paradigma o SPD alemão, despontavam clubes, associações recreativas, desportivas, clube de criação de pombos, que foi uma coisa bastante comum, clube de filatelia, clube de mulheres, cozinhas coletivas, né? Algumas escolas, universidades populares, centros de formação doutrinária, né? Lembrando que, naquele momento, havia um entendimento da doutrina do marxismo de uma forma bastante simplificada. Hoje nós temos um conhecimento bastante complexo. Inclusive, eu sugiro, nesse item, vocês voltarem para a aula do professor José Paulo Neto sobre a Segunda Internacional, em que ele discute esse aspecto, no curso Clássicos do Marxismo, que está disponível no YouTube. O professor José Paulo foi meu professor, então eu sou apenas um modesto discípulo. Mas voltando para essa questão, né, clubes de futebol se torna um
uns elementos da distintividade operária, né? Basta lembrar que o time, que é o melhor freguês do meu, né? Ele tem seu nome derivado de uma visita de um time inglês chamado Corinthians, aqui em São Paulo, né? O Charles Miller. Então, há uma difusão de um internacionalismo operário, há clubes de leitura, né? Basta lembrar do artigo do Érico Hobsbawm sobre a difusão do marxismo, na dita cuja história do marxismo, há um artigo do professor Lincoln Seco sobre a difusão das obras de Marx na América Latina, há um estudo, uma coletânea do professor Michel Louvi sobre o marxismo na América Latina, e por aí vai, né? Muito ligada àquela ideia de progresso das sociedades, o socialismo como uma etapa superior ao capitalismo, que haveria uma evolução quase natural, né? Então, nessa linha de pensamento, né? Nessa linha de pensamento, essa ideia do socialismo está associada ao progresso. Hoje, no século XXI, é um lugar comum a crítica ao progresso, mas a partir da minha leitura do marxismo, onde a falsa consciência ela não é uma mentira, mas sim uma consciência insuficiente, você pensar em emancipação feminina, educação igual para meninos e meninas, né, a busca da superação do trabalho manual, da divisão entre trabalho manual e intelectual, a criação de movimentos de clubes de literatura popular, ópera popular, era um progresso relativo, sem entrar no espírito da teleologia, né? Era algo bom. Inclusive, um dos dramas da esquerda contemporânea é a falta dessa sociabilidade. Pronto, dei uma opinião, virei doutrinador. E nessa linha, nessa análise que eu faço, é importante destacar o peso da identificação da classe trabalhadora como classe operária. Há um livro do professor Marcelo Badaró de Motos, que todos devem conhecer, chamado, se eu não me engano, o Michel pode me corrigir, A Classe Trabalhadora Ontem e Hoje, né? Onde ele discute essa confusão entre classe trabalhadora e classe operária. Porque muitos dos partidos fortes, da Segunda Internacional, inclusive, né, tinham uma militância que não era exclusivamente de operários, né? Eu penso, sobretudo, no Partido Socialista Italiano, onde havia uma divisão, né, entre o norte industrializado, o sul mais agrário, onde você tinha camponeses lutando no sul, lutando na Sardenha, né, onde você tinha uma base de apoio camponesa também. Ou mesmo na França, onde havia um apoio de artesãos, né, pequenos produtores livres ainda, né? Ou na Espanha, onde o anarquismo ainda tinha uma base muito forte nos trabalhadores artesanais, onde a industrialização era insuficiente. Ou na própria Rússia, onde a industrialização era rápida nos centros urbanos, mas você tinha uma grande massa camponesa. Então, essa questão da própria... não estou me contradizendo, né? Então, os partidos socialistas, trabalhistas, sociais-democratas cresciam, conforme cresciam a industrialização, mas ainda havia uma grande vaga, uma grande leva de operários que estavam ainda na proximidade, mas ainda precisavam discutir. Então, nessa questão, nós temos outras grandes forças, os partidos sociais-democratas da Escandinávia, Dinamarca, Noruega, Suécia, que crescem lentamente, incorporam, inclusive, pequenos proprietários. O Adam Przeworski, um polonês, que tem um livro chamado Capitalismo e Social-Democracia, e ele sustenta a tese que esse crescimento só foi possível porque sustentaram outros setores além da classe operária no seu sentido restrito, o chamado Partido do Povo, né, de todos que trabalham. É um autor também que vale polêmicas, vocês podem me perguntar isso no final, né? Nessa linha de raciocínio, né, nós temos grandes outros partidos que para mim são muito importantes, né, além do Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata alemão, nós vamos ter
o Partido Social Democrata Russo, Partido Operário Social Democrata Russo, que vai se dividir oficialmente depois da Revolução de 1905, numa maioria bolchevique e numa minoria menchevique. Né? E a social-democracia russa ela vem de um diálogo no sentido de elementos ali formativos, de ex-populistas, com os novos marxistas. E ela vai ter uma grande figura, né? Existe, digamos, ali um Olimpo da Segunda Internacional, que vai ser o Georgy Plekhanov, que é a primeira geração de intelectuais marxistas na Rússia. Né? Ele tem um livro, O Papel do Indivíduo na História, que é lido até hoje, né? Tem em português, eu acho que todos deveriam ter até para quem tem interesse em fazer a história do marxismo. É uma tentativa de explicar o agir social das pessoas, e dá, inclusive, para ter uma ideia de um baita mecanicismo. Mas o Plekhanov não é bobão, né? Ele não fica parado na frente de caminhão. Então, é um autor que vale a pena ler. Ao mesmo tempo, na Itália, você tem um introdutor, que é o Antonio Labriola, ligado aos primórdios do Partido Socialista Italiano, que vai trazer a sua versão do Marx, vai fazer um diálogo com outros autores, vai ter um filósofo que é uma eminência parda naquele momento na Itália, que é o Benedetto Croce, e vai ser discutindo Croce e Labriola, que vai haver a formação do Antônio Gramsci, que foi um editor, um militante do ainda Partido Socialista Italiano. Guardem esse nome. Né? Na França, você vai ter uma pessoa que já foi mais conhecida no Brasil, mas que já deu conferência no Rio de Janeiro, chamado Jean Jaurès, que é autor de uma história socialista da Revolução Francesa. Um livro muito interessante, inclusive, né? Que vai trazer já aqueles elementos daquela historiografia da Revolução Francesa que nós conhecemos. Vai influenciar Albert Soubou, Georges Lefebvre, a leitura da Revolução Francesa que os revisionistas, ao estilo de François Furet, procuram desconstruir, de que houve uma revolução social, uma burguesia. Né? Eu me entusiasmo quando falo desses assuntos, já que eu sou historiador. No Reino Unido, né, nós vamos ter a formação do Partido Trabalhista a partir de uma autonomia em relação ao Partido Liberal, os Whigs, um sujeito muito importante, o Tom Mayne, que foi biografado por uma senhora chamada Donna Torr, que é a fundadora do grupo de história do Partido Comunista da Grã-Bretanha, né, e que selecionou um jovem rapaz que saiu da universidade e falou para ele, passou a mão na cabeça, que ele daria um ótimo historiador, o tal de E.P. Thompson. Então, nessa linha de raciocínio, você vai ter essas figuras, e voltando para o Reino Unido, uma figura aqui excepcional, uma moça chamada Eleanor Marx. Eu esqueci de colocar na bibliografia sugerida as obras completas da Eleanor Marx, a filha do Cal, que foi extremamente importante na organização do movimento da classe trabalhadora britânica. Inclusive, ela é a criadora do 1º de Maio. Ela é teórica da participação das mulheres na luta trabalhadora, que não pode ser completa se não houver a participação feminina. E aí eu abro uma pequena sessão sobre a participação feminina na Segunda Internacional, que geralmente é esquecida, e principalmente é esquecida pelos críticos do socialismo. Né? Ao contrário, o Hobsbawm, num dos seus artigos, ele diz que o movimento operário, a esquerda marxista, a esquerda socialista, os militantes não eram perfeitos. Alguns tinham preconceitos raciais, de classe, de gênero, mas foi no âmbito desses partidos, não pensando em termos de individualidades privadas, foi no âmbito desses partidos que essas questões tiveram a primeira acolhida e, mais do que isso, desenvolvimento.
né? Então, o movimento trabalhista socialista na Grã-Bretanha, ele foi extremamente importante, essa figura, Eleanor Marx. Procurem ler a moça, o filme não é tão bom, de colocar esse protagonismo com uma visão de classe. Quem assistiu aquele filme, As Sufragistas, é um filme constituído a partir de uma leitura, na falta de um nome melhor, liberal daquele período, né? Foi uma campanha feita pelos sindicatos, inclusive muitas mulheres trabalhadoras. E uma das pessoas que eu acho mais interessante, que não é a Eveline Pankhurst, que era mulher de um parlamentar, é a filha dela, Sylvia Pankhurst. Na casa dela, posteriormente, ela vai ser presa durante a Primeira Guerra Mundial, porque ela fazia parte do grupo do Labour que se opôs à guerra. Ela vai ser presa, depois ela sai do Partido Trabalhista, do Labour Party, que recentemente expulsou Ken Loach, não sei se vocês viram isso, e na casa dela vai ser fundado o Partido Comunista da Grã-Bretanha. Na Alemanha, que é mais interessante, nós temos uma polonesa, né? Parte da Polônia havia sido anexada pela Prússia e depois foi incorporada à Alemanha, chamada Rosa Luxemburgo, né? E que era uma das principais teóricas do partido. Eu, particularmente, gosto muito do seu livro A Acumulação de Capital. Ela já, lembra que eu falei agora há pouco da expansão imperialista, né? A Rosa Luxemburgo discute isso, né? E a necessidade que o capitalismo ele se expande destruindo, né? É a principal. Se vocês gostam do David Harvey, ele, na verdade, ele atualiza certas teses da Rosa Luxemburgo, o que não o diminui como autor, pelo contrário. A Clara Zetkin, voltada para questões cotidianas, de organização da mulher, organizando jornais, etc. E lá na Rússia, né, nós temos a grande figura de Alexandra Kollontai, discutindo questões e que depois vai ter uma participação no governo pós-revolucionário, né? E deu branco. Esqueci o nome da mulher do Lenin, da companheira do Lenin. Michel, me ajuda. Krupskaya, que foi uma grande educadora. Todo mundo lembra do Luria, do Vygotsky, de vários psicólogos, pedagogos, não, o Makarenko, mas a Krupskaya foi essencial para articular as novas pedagogias, né, voltadas para um ser humano mais integral. É uma grande revolucionária. Peço desculpas por ter esquecido seu nome, né? É a minha idade. Nessa linha de raciocínio, então, a colocação da questão feminina está dada. É uma das questões que vão fazer que hajam inúmeros debates na Segunda Internacional. Há outras duas muito importantes, a questão nacional e a questão agrária, questão agrícola, o campesinato. Porque, segundo aquela lógica do avanço, do progresso da industrialização, os camponeses iam desaparecer. Mas todo o leste da Europa era basicamente camponês, a Rússia também. Então, nesse sentido, o que se deve apoiar? O desenvolvimento do capitalismo e a sua consequente expropriação, porque onde o capital chega como relação de produção, ele expropria. Por isso, o capital chegou aqui. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com o desenvolvimentismo capitalista abraçado pela esquerda. Olha as nossas populações indígenas, ribeirinhas, caiçaras, quilombolas. Mas, voltando, isso é uma questão que deu muita polêmica, principalmente a partir da geografia da Alemanha para o leste. Países como a Albânia nem existia, era parte do Império Otomano. Outra questão também muito importante era a questão nacional. Lembrando que a Rosa era polonesa, a Polônia não existia, uma parte era da Alemanha, outra do Império Austro-Húngaro e outra
do Império Russo, né? Assim, o Império Austro-Húngaro, que tinha um nome singelo de prisão dos povos, né? O próprio Kautsky, que é o grande líder desse período, ele é tcheco, de língua alemã, ou seja, a Boêmia, a Morávia, fazia parte do Império Austro-Húngaro, havia a Eslováquia, havia a própria Hungria ali somado, mas a Croácia, a Eslovênia. Então, havia também a questão irlandesa, né? Havia também a questão irlandesa no Reino Unido, questões nacionais menores na Espanha, né? E toda a região da Grécia, com a Turquia, enfim. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em questão nacional, a gente pensa no que se chamava Terceiro Mundo na minha época. Hoje é o Sul Global, né? Mas essa questão nacional, isso para provocar o pessoal decolonial, ela era uma questão da própria Europa, né? A Europa também tinha suas áreas, aspas, coloniais. E outro grande envolto na questão nacional é o Império Russo czarista, né? Então, haverão inúmeros debates travados sobre isso, né, entre vários representantes, a Rosa, sem dúvida, o Kautsky, o Lenin. Eu acho que o Lenin vai dar a melhor solução, né, apoiando o direito à autodeterminação dos povos, né? O Putin deveria ter aprendido com ele, mas ele preferiu o georgiano, né? E a gente entra na questão ucraniana forte. Então, essas questões de muitos dos problemas da Europa contemporânea do século XXI já eram, de certa forma, discutidas, claro que não da mesma forma. Então, há também uma expansão da Segunda Internacional para fora. Eu destacaria o nosso vizinho, a Argentina. Buenos Aires era a cidade mais na vanguarda intelectual da América Latina durante muitos anos, e ainda é uma referência. As obras do Marx, o Capital primeiro foi traduzido em espanhol na Argentina, bem antes do que a Espanha, e também era um centro de migração cosmopolita, etc. Então, há essa difusão da obra do Marx a partir da classe operária argentina, dos anos 10, 20, né? Lembrando que, a partir de cerca de 1920, a classe operária argentina ela enfrenta uma política... eu não gosto muito de usar a palavra de forma não muito pensada, mas ela enfrenta uma política de destruição sistemática, física. Não é novidade da ditadura dos anos 70. Outro polo muito interessante, um local muito moderno, em termos de, pelo menos, uma parte de consumo, era Cuba, que também vai chegar, vai ter uma grande liderança, que vai morrer cedo, fundador do Partido Comunista Cubano, depois, nos anos 20, o Julio Antônio Mella, também entre essa Havana cosmopolita, próxima dos Estados Unidos, né, com grau de modernidade razoável, pelo menos em Havana, né, vai chegar. Outras regiões da América Latina vão estar muito ligadas à necessidade de desenvolvimento, né? A questão nacional aqui é uma questão de desenvolvimento contra a ingerência imperialista. Então, nós teremos a figura do José Carlos Mariátegui, uma figura que viaja para a Europa, né? Ele fica bastante tempo na Itália, né? Depois eu vou falar por que essa estadia na Itália é importante, né? E vai ter um contato com o marxismo. E o Mariátegui, ele vai ter, todos devem conhecer o livro dele, 7 ensaios de interpretação sobre a realidade peruana. Ele vai começar a pensar as vias de desenvolvimento capitalista na América e possibilidades de superação. Né? Digamos que o Mariátegui, sem conhecer, que ele morre jovem, ele começa a pensar problemáticas do velho Marx nas suas cartas para Vera Zazubich, que ela não recebeu, sobre a questão da evolução da Rússia. Outro foco muito interessante, que é esquecido, né, são os Estados Unidos, que tem, a partir dos anos 70, uma tremenda concentração
industrial, de operários, muitos migrantes, alemães, poloneses, judeus de várias partes da Europa, e que tem uma luta de classes violentíssima, né, com assassinatos, com mortes, né? Os agentes da Pinkerton, que era uma segurança privada, que eram espiões na Guerra Civil, foram usados para se infiltrar nas organizações operárias, né? E violência, posterior desenvolvimento da máfia, inclusive, né? Eu gosto muito de um filme que eu sugiro a vocês, chamado The Molly Maguires, Vertier no Inferno, do Martin Heath, que é um filme que um agente da Pinkerton, Richard Harris, ele entra entre os mineiros irlandeses e para descobrir o cabeça, que é o Sean Connery, o mineiro irlandês. Então, nesse sentido, né, é uma afirmação extremamente falsa e errônea de que não houve luta de classes nos Estados Unidos, e nem movimento sindical e nem movimento operário. Até a criança protestou. E nessa linha de raciocínio, nós temos o desenvolvimento de forças políticas sintonizadas com a Segunda Internacional. Eu gostaria de citar o nome de um grande teórico e organizador chamado Daniel de Leon. É um sujeito que nasceu nas Antilhas Holandesas, agora eu não lembro se foi Aruba ou Curaçao. Ele tinha uma ancestralidade de cristão novo, fugitivo do Brasil, de nativos africanos e de holandeses, né? E ele, não lembro se era médico de profissão, e ele foi para Nova York, que era o centro, no primeiro momento, para organizar movimentos de classe. O de Leon, ele foi tão importante que o Lenin lia o que ele escrevia, né? E vai haver uma tradição de socialistas ligados à Segunda Internacional, vai haver um partido socialista, o partido de Eugene Debs, que vai disputar várias eleições, ele vai enfrentar o Wilson, vai ser preso, né? E que tinha um número considerável de votos, né? O autor, o Jack London, que todo mundo conhece como escritor infantil, escreveu Caninos Brancos, né? O Chamado da Selva, etc. Ele tem um livro que tem em português, que eu acho fantástico, chamado Tacão de Ferro, que ele escreve como o fracasso das lutas operárias, inclusive das suas direções, leva à espécie de um regime fascista nos Estados Unidos, ligado ao capital monopolista. É um livro muito interessante. O Jack London morre novo também. Nós temos outra figura dessa experiência da época da Segunda Internacional nos Estados Unidos, que é o John Reed, um cara que viaja para o México, ele cobre a Guerra dos Balcãs, né? E é um sujeito que vai estar na Revolução Russa. Então, de novo, olha que interessante, esse sujeito que os americanos chamam de desesperado, o cara que pode incluir o Sandino na Nicarágua, nesse período, ele mostra aquela contradição que eu já falei anteriormente. A tradição da Comuna de Paris, e a tradição de algo que permanece forte contra a ordem, e, ao mesmo tempo, a ideia de ordem que pode ser superada com a organização, com a tranquilidade, né? Parece que é o yin e yang da Segunda Internacional. Acho que eu falei uma bobagem, mas foi só exemplo. Então, esse momento de se colocar essa luta. Outra coisa que eu quero falar, que embora esse marxismo ainda é um marxismo que não conhece Marx, ainda não conhece o trabalho de Davi Riazanov, na virada dos anos 20 para os anos 30, mas ele tem um desenvolvimento teórico a partir do Capital, né? Que inclusive tem uma edição francesa que o Marx apreciava muitíssimo. Nós deveríamos ter, inclusive, uma versão do Capital em francês aqui para o confronto, mas isso são com as editoras, a gente aqui não tem dinheiro. Que é a teoria do imperialismo. Bem ou mal, né, houve um economista inglês, liberal, da tradição Whig, o Hobson, que discutiu isso, mas vão ser substancialmente os marxistas da Segunda Internacional que vão discutir o imperialismo, a expansão neocolonial, a expansão imperialista, e
a já citada Rosa, Acumulação do Capital, o Lenin, do imperialismo, e um marxista austríaco chamado Hilferding, que depois vai ser, ele vai representar um outro polo muito importante, o OSPD, né? O Partido Social Democrata Austríaco, né? Vão ter figuras como Karl Renner, e vários outros. Vai ser um partido muito forte até ser destruído nos anos 30 já. A característica da social-democracia austríaca é achar que o marxismo precisava ser completado com a ética kantiana, né? A ideia de que não basta só o marxismo, então falta algo, falta uma valorização da individualidade, falta o conceito, não há um conceito de política no Marx, etc. Falta uma razão comunicativa, e aí eu já estou sendo irônico, né? Mas isso foi muito forte, né? E principalmente a difusão de um filósofo austríaco da época chamado Ernst Mach, do neopositivismo, né? Então, isso vai ser uma característica que começa com a social-democracia austríaca, vai se espalhar para a social-democracia alemã, de certa forma reforçando as posições de um sujeito chamado Edward Bernstein, que tem uma frase famosa: o objetivo não é nada, o movimento é tudo, né? Que vai dizer o seguinte: vamos nos contentar em ser reformistas, né? E a posição do Bernstein provocou um grande debate, né? Rosa Luxemburgo interviu, Lenin. E, segundo alguns comentaristas críticos, né, o Bernstein irritou muito, principalmente porque ele falou a verdade sobre a ação do movimento, né? Lembra que eu falei do Yin e Yang, da Segunda Internacional? Ele falou que o Yin, o reformismo, é que deveria ser o caminho. Tanto é que Rosa escreveu para defender também o Yang, a revolução, ela escreveu Reforma ou Revolução. Só que ela coloca numa perspectiva muito interessante, que é dialética, né? Ela busca uma coisa, que eu estou querendo dizer? De que, normalmente, numa visão fraturada, o revolucionário é uma pequena minoria isolada e o reformista é uma grande maioria de massas que não vai para frente. Então, ela fala, não, tem que haver uma dialética entre isso. Eu estou pensando no Brasil do dia 16 de novembro. Então, esse debate, há uma cena muito interessante, né, do filme Rosa Luxemburgo, dos anos 80, da Margaret von Trotta, interpretada pela Bárbara Suková, que ela vai no baile do Ano Novo do século, né, do século XX, né, ela saúda o Karl Kautsky, o Papa Carolus, como ela chama no filme, né, o Kautsky era, né, receber um elogio do Kautsky era algo assim. O próprio Kautsky conheceu o Marx, conviveu muito com ele. O Marx não achou o rapaz um pouquinho convencido, né? Tipo aquele sujeito que ganhou o prêmio da melhor tese de doutorado, mas nunca foi numa reunião de trabalhadores. Enfim, isso é maldade da minha parte. Calúnia. O Kautsky é um cara interessante, você tem que estudar. Ele tem uma história do cristianismo que vale a pena conhecer para quem interesse em entender as origens da historiografia marxista. Então, nesse sentido, esse neopositivismo kantiano, né, de que precisa complementar, trazer uma ética, o Lenin vai se posicionar. Ele vai escrever um livro chamado Materialismo, Empírio-Criticismo, contra o Ernst Mach, contra esse positivista, em que, no meu entender, é um livro que o Lenin ele defende a teoria do reflexo, as ideias são causadas pela base, lembra? Base, superestrutura, aquele manualzinho que começa na Segunda Internacional, e que vai popularizar a ideia de que o marxismo é uma teoria de determinação, de determinismo é outra coisa, determinismo econômico da história, da política, de tudo. Não, o próprio Lenin, depois, ele vai estudar Hegel, né? O marxismo da Segunda Internacional não tem Hegel, o professor Zé Paulo sempre aponta isso, e vai ter a obra conhecida como Cadernos Filosóficos, hoje disponível em português, onde o conhecimento da dialética de
do marxismo do Lenin se apura, né? E vai ter consequências muito mais interessantes, porque ele também travou um debate com os chamados marxistas legais, né? Que eram caras que usavam a obra do Marx, né, para dizer que o futuro da Rússia é o capitalismo. Então, temos que desenvolver o capitalismo, o socialismo é bobagem, né? Esse pessoal, os marxistas legais, inclusive, quem lê O Que Fazer, que o Lenin polemiza com as correntes do seu tempo. Todos eles tinham carteirinha do PSDB. Nessa linha, e também vai discutir com os mencheviques, que precisa desenvolver primeiro o capitalismo, para depois a revolução. Não que Lenin não se preocupe com o desenvolvimento do capitalismo, né? Com a base material para um possível socialismo. Tanto é que ele escreveu um livro, Desenvolvimento do Capitalismo da Rússia, que não deixa de ser uma obra da Segunda Internacional, que já vai rompendo com esses limites. Deixa eu tomar só um pouquinho de água. Nessa polêmica, também Lenin vai discutir com outro autor importante, outro militante, o Bogdanov. Tem um amigo, um grande pesquisador, o Pedro Ramos de Toledo, que estuda o Bogdanov, né, que mostra o Bogdanov discutindo contra esse mecanicismo quase positivista, né? E isso abre para mim uma outra seção da minha exposição, que é, de novo, pegando aquele yin e yang, né, revolução e reforma, mas também mecanicismo contra a dialética, né? O Antônio Gramsci, ele tem um livro famoso não, um artigo famoso, La rivoluzione contra il capitale. Eu vou falar italiano porque eu já estou com vontade de comer pizza depois da aula, né? A revolução contra o capital. E ele tem uma frase famosa que diz que na Rússia o capital é o livro dos burgueses. Calma, o Gramsci não pirou. Ele está se referindo a quem? Aqueles marxistas legais, aqueles marxistas de cátedra. Ou, de certa forma, também os bolcheviques. Por quê? Segundo essa lógica, a Rússia não estava madura para a revolução. Mas aconteceu a revolução. Então, o que ele está dizendo? Vamos repensar essa coisa da revolução, que precisa ter esse economicismo do desenvolvimento das forças produtivas, né? E vamos valorizar a vontade, a ação humana. Por quê? O Gramsci ele já está explicando, ele já está escrevendo a partir de uma grande ruptura. Vai ter um sujeito chamado Sorel, ele é famoso pelo livro Reflexões sobre a Violência. Ele escreveu uma obra, essa obra é famosa, ele é muito ligado ao anarcossindicalismo, que é um daqueles caras que começa a ficar cansado daquela tradição morosa desses partidos, máquinas burocráticos, né, máquinas eleitorais, e vai ter muito sucesso, né? Ele vai, vou usar uma palavra da moda, ele vai ser um mentor de uma tradição anarco-sindicalista na França, mas também vai ter muito impacto na Itália, entre o finzinho da Primeira Guerra, funcionou a escola de verão dos bolcheviques. Estava lá o Bogdanov, que era, digamos, era um voluntarista, depois ele vai ser acusado, quando eu falo voluntarista, valorizando a vontade, a voluntas, a ação humana. Ele vai ser acusado, depois idealista, mas enfim, né? E isso influencia Antônio Gramsci, que inclusive ele conhece imigrantes russos, a esposa, né? Que vai começar a pensar como revalorizar a ação humana, né? Como trazer o lema, né, da Comuna de Paris. A minha explicação é parcial ainda, porque eu estou pegando a década de 10 e eu ainda não abordei a grande desvalorização da utopia progressista, eleitoral, evolutiva da Segunda Internacional, que é a Primeira Guerra Mundial. Como eu havia falado para vocês, havia combinado que
caso eclodisse uma guerra mundial, não haveriam greves, processos, os deputados socialistas não votariam os créditos de guerra, sairiam do parlamento, né? E o que acontece? Houve um ensaio disso no episódio do conflito entre França e Império Alemão, né, por causa da questão do Marrocos. Agora eu não lembro o ano exato, mas é um conflito que durou entre 1902 e 1904, mais ou menos, né? Houve guerras balcânicas, né, na Itália contra o Império Otomano, mas o Império Otomano não era exatamente Europa, então vamos deixar passar, nós vamos levar civilização. Mas a grande guerra é entre os centros europeus. O que acontece em julho e agosto de 1914, né? Os deputados socialistas votam em seus respectivos países os créditos de guerra, né? Ou seja, a grande decepção, né? É a grande decepção que vai deixar a esquerda da Segunda Internacional decepcionada. Há uma cena nesse referido filme, Rosa Luxemburgo, que goza, olha, para o Kautsky saindo do parlamento alemão, do Reichstag, olha e fica, mas o quê? Como? E como vocês devem saber, a Primeira Guerra Mundial foi uma ceifadora de vidas essencialmente de trabalhadores, né? Eu vi recentemente a nova versão do Nada de Novo no Front, Sem Novidade no Front, do Erich Maria Remarque, e é um filme terrivelmente bom, né, para mostrar aquela máquina de moer carne, né? O uniforme do soldado é recosturado e passa para outro jovem, né? Como foi previsto pelos socialistas, né? Tanto é que essa esquerda da Segunda Internacional vai se reunir numa cidade, os que não estavam presos, né, estavam em exílio na Suíça, numa cidade suíça chamada Zimmerwald, e elaborar um protocolo, né? A origem da crise da Segunda Internacional se torna explícita, e o racha futuro, né? Na Alemanha, você já tem um novo partido social-democrata, que é esquecido, o SPD, Partido Social Democrata Independente, que depois, inclusive, vai ser uma das bases para o KPD. Desculpe, primeiro a Liga Espartacus e depois o KPD. Contraditoriamente, muitos deputados se arrependem. E nesse USPD alemão, nós temos a Rosa, obviamente, o Karl Liebknecht, né, futuro líder espartaquista, filho de Wilhelm Liebknecht, uma das grandes lideranças do SPD, junto com Bebel, Isaac Bebel, não confundir com o escritor soviético Babel, né? E eles vão estar no USPD. Mas, paradoxalmente, o Kautsky também e o Bernstein. Me parece que, apesar da posição dele, como homem, ele era íntegro, né? Depois, essa ala majoritária do SPD volta para o Partido Social Democrata, que, inclusive, vai ser responsável ao ter liberado os Freikorps, os corpos livres, pelo assassinato de Rosa e Liebknecht, né? É interessante o Noske, Arnold Noske, se eu não me engano, que era o ministro da Defesa, é interessante que, apesar dessas lideranças que você podia acusar de reformistas, de progressistas, né? O poder real começou a ficar cada vez mais na mão da burocracia sindical e não desses intelectuais. É um elemento que precisa ser ressaltado. A burocracia sindical, né, que fazia, de certa forma, né, a passagem de sociedade de ações, isso é uma questão teórica. O professor Michel Torres entende muito daqueles que, ao gerirem capital, passam a compor as edificações do capital, além dos proprietários. Então, nesse sentido, você tem esse momento. É um equívoco pensar que o período da Segunda Internacional foi morno só, foi frio. Ele foi quente. A chegada das ideias socialistas no Japão e durante todo o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, a Índia, a Indochina francesa. Ao contrário do que pensam os decoloniais,
há uma circulação de ideias, as coisas não são tão contrapostas, né? E houve a Revolução de 1905 na Rússia, há setores que participam da Revolução Mexicana, embora ali a presença maior seja dos anarquistas, em 1910, né? E há uma revolução que sempre esquecida, o Levante da Páscoa na Irlanda, que foi liderado por um revolucionário marxista chamado James Connolly. Ele era assumidamente marxista, se vocês quiserem, e anti-imperialista. Dessa geração foi aquele que foi fuzilado pelo imperialismo, sendo um homem europeu, né? Então, nem todo europeu é eurocêntrico, né? Só aqueles que defendem o capital. É uma história muito interessante, né, que vai influenciar. Eu já citei o Ken Loach, eu sugiro o filme O Vento, The Wind That Shakes the Barley, né, agora eu não lembro o título em português, que ele mostra, inclusive, as contradições futuras do levante irlandês, da revolução da independência da Irlanda, onde um setor nacionalista burguês elimina o setor socialista, né? O setor que queria avançar para além da independência, né? E aí, olha como aparece de novo a questão nacional, que vai ser muito forte depois na América Latina, no Terceiro Mundo, com a Terceira Internacional, né? Então, a Terceira Internacional não é uma novidade, embora ela seja decorrente de uma grande revolução, mas não foi a única. A gente esquece muito o papel da Revolução Alemã, que fracassou, a Revolução Húngara, fracassou é maldade minha, que não foi vitoriosa, a Revolução Húngara que não foi vitoriosa, e isso depois cria, no meu entender, podem me criticar, um fetiche, inclusive que é ruim para mim, no entendimento do marxismo, né? Porque a crise da Segunda Internacional vai fazer com que comece a se entender melhor o marxismo. Eu não sei se eu falei muito. E para fechar esse momento, eu queria retomar uma ideia do pensador italiano Giacomo Marromal, no livro Políticas e Transformações, para pensar que uma definição possível do stalinismo vindouro, do início dos anos 30, era o marxismo da Segunda Internacional com violência. É a retomar um dos problemas do stalinismo, não só esse, né? Claro que o principal foi a tirada de vidas humanas revolucionárias, foi retomar um marxismo mecânico positivista da Segunda Internacional acrescida de Gulag, né? Então, são inúmeras questões aí que eu espero responder. Vou tomar até mais água para poupar a garganta. E a Segunda Internacional ela sofre um baque, né? Os partidos se dividem, né? O Partido Socialista Italiano perde a maioria, que vira Partido Comunista, e assim por diante, né? Há um caso muito interessante, o Partido Operário Socialista do Chile, que fundado por Luiz Emílio Recabarren, um tipógrafo, ele se transforma posteriormente em Tocton, né, de forma total, no Partido Comunista do Chile. O Partido Socialista que agora existe, ele é recente, é dos anos 30, não é o da Segunda Internacional, né? E é interessante que ele constitui como uma força muito fraca os sociais-democratas austríacos, que vão talvez continuar como força na Europa, o Partido Comunista Austríaco é marginal, eles vão criar algo chamado Internacional 2,5, algo entre a segunda e a terceira. Vão governar a cidade de Viena, que vai ser conhecida como Viena Vermelha até os anos 30, políticas interessantes de saúde, alimentação, lembrando que Viena era uma daqueles baluartes operários, né? É muito interessante que o movimento de extrema-direita do Dollfuss, autóctone, depois vai pedir anexação para a Alemanha nazista, inicia uma guerra civil na Áustria, em 1934, pouco conhecida, cerca Viena e depois. Só que lembrar o nome de dois funcionários do Dollfuss, um sujeito chamado Friedrich Hayek e outro chamado Ludwig von Mises, né, que começaram suas carreiras no nazismo austríaco. Isso traz uma discussão contemporânea da relação entre nazismo, extrema-direita e neoliberalismo.
Mas isso foi só um brinde. Então, para fechar, a Segunda Internacional ela é extremamente contraditória, isso é um clichê, e ela traz coisas muito interessantes para nós pensarmos o movimento socialista no século XXI. Do meu ponto de vista, o que eu acho, é muito importante ter forças de massa, partidos de massa, desenvolver instituições, clubes, ajuda. Eu, por exemplo, nasci aqui em São Paulo num hospital chamado Hospital Sorocabana, que foi um hospital construído pelos funcionários da ferrovia, ou seja, aquela tradição sindical de ter caixa de pensão, auxílio mútuo, e numa época de individualismo neoliberal, né, de assumir o empreendedorismo, inclusive por forças que se dizem de esquerda, eu acho que essa cultura operária, que no meu entender agora deve ser pensado como cultura trabalhadora, ou seja, todos aqueles que têm a subordinação direta ou indireta ao capital, né, precisa ser retomado. Por outro lado, a história já mostrou como a burocratização partidária, embora o partido como organização ele é central, na minha opinião, pode levar o movimento ao seu desastre. Então, eu termino por aqui e aguardo as questões. Obrigado. Valeu, Maurício. Agradecer a contribuição. São inúmeras questões polêmicas, né? Debates, contextualizações importantes da Segunda Internacional que a gente tem que se ambientar, e acho que o Maurício colocou aqui alguns dos principais temas, né? Vamos abrir a dinâmica da seguinte forma: a gente vai acolher aqui as perguntas, abrir a palavra, né, para o público, seja pelo chat, então basta escrever no chat a questão que vocês queiram colocar, alguma observação, pontuação, alguma pergunta para o Maurício, algo nesse sentido, ou então abrir aqui o áudio propriamente dito. Para aquecer os motores, enquanto o pessoal está escrevendo, eu posso começar aqui com a primeira questão. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho, porque existe uma determinação das forças produtivas do diabetes mellitus. Então, aguenta 3 minutos aí. Claro. Enquanto isso, o pessoal vai aproveitando para aquele momento de tomar uma água, né, tomar um café e adiantando as questões. Eu estou vendo aqui no chat, temos o quê? O pessoal agradecendo, né? A Ana Goringa agradecendo a aula, a Priscila falando que a de Minas Gerais falando que é muitas referências. De fato, é um contexto histórico, né, abarcado por uma riqueza de debates políticos que envolvem simplesmente os nomes fundacionais, né, do marxismo, do assim chamado marxismo. O Hobsbawm, que tem um texto chamado História do Marxismo, inclusive o Maurício indicou como leitura complementar dessa nossa aula, o volume 2 e o 3, se eu não me engano, da História do Marxismo, organizados pelo Eric Hobsbawm, tratam da Segunda Internacional, né? Então, são 2 volumes consideráveis, né? Abarcando as principais teses polêmicas, né? Os debates nesse período. E tem disponível na internet toda a obra completa dessa obra digitalizada, né? Mas é interessante que o Hobsbawm abre esse texto problematizando o próprio termo marxismo, né? Como é um termo que surge nesse contexto, né? Ou melhor dizendo, ele se cristaliza a partir desse contexto, que é um momento, explorar aqui um elemento que o Maurício passou também na fala dele, de revisionismo do marxismo, né? Então, há uma disputa, digamos assim, em torno do legado das ideias de Marx e de Engels. Embora o Engels tenha pego o início, né, desse contexto, em vida, Marx já havia falecido, mas há uma disputa, digamos assim, para a interpretação dos novos fenômenos no momento em que o imperialismo já está se consolidando, já está consolidado, né, em que no momento de vida de Marx, não estava, o capitalismo concorrencial, e não o capitalismo monopolista, né, como bem lembrou o Maurício. Então, há uma disputa de interpretações. Daí, em torno, já que o Maurício chegou, vou fazer aqui a questão. Maurício, se você puder explorar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, né, esse debate. Primeiro,
da falência da Segunda Internacional, propriamente dito, né? O que é que vai emergir, por exemplo, esse é o tema da nossa próxima aula, mas o que é que vai emergir, né? Um debate em torno de reconstrução desse processo, que vai originar na Internacional Comunista, como ficou conhecida, chamamos aqui de Terceira Internacional. Esse é um primeiro ponto. Um segundo, que eu acho que é até melhor você desenvolver antes, caracterizar melhor para a gente aqui o que foi esse revisionismo do marxismo, desembocado, sobretudo, em torno de duas figuras centrais, não somente eles, mas, sobretudo, né, que você mencionou ambos, tanto a perspectiva reformista do Kautsky, né, como a perspectiva centrista do Bernstein, né, o que, em tese, seria o marxismo reivindicado por esses autores para interpretar, né, a transição, digamos assim, do capitalismo para o socialismo naquele momento, né, quais eram as teses que eles defendiam, e muito influentes, vale dizer, e, ao mesmo tempo, se você puder desenvolver um pouco a crítica a essas percepções, né, talvez a mais pertinente e magistral, também mencionada por você, foi de Rosa Luxemburgo, né, uma crítica astuciosa em relação a essa perspectiva, né? Uma outra questão, já que o pessoal está animando aqui para as questões polêmicas, por sua vez, então, primeiro, na questão da falência da Segunda Internacional, segundo, o reformismo, né, na perspectiva do revisionismo marxista desses autores, e quais eram as críticas que foram feitas a eles, e, por fim, o debate em torno da importância do partido, né, para esses autores, em particular, as críticas que Rosa, por exemplo, fazia à concepção do partido bolchevique, aberto depois do seu segundo congresso de 1903, né, mobilizado sobretudo por Lenin, a questão da centralização de um partido revolucionário, disciplinado, enfim. Né, são três conjuntos de questões que acho que já dá um bom debate que acrescenta a exposição aqui. Temos aqui no chat também, Maurício, algumas questões, são alguns elogios, né? A pergunta do Greg a pergunta do Gregory é: nesse momento vital para a democracia e de retomada e intensificação do trabalho de base, acho que está falando de hoje, né? Quais são as principais lições que o trabalho de base que a Internacional Socialista traz para hoje, né, dessa ideia de massificação dos partidos que você mencionava, e quais são os avanços que o professor comentou sobre a maturidade desses trabalhos na compreensão do que seria um trabalho de base marxista. Então, é a atualização da ideia de trabalho de base. Temos uma outra questão aqui também, Maurício, que é do nosso companheiro, o Raul, que está pedindo para falar pelo áudio. Raul, fica à vontade, pode abrir o seu áudio. Gracias, buenas noches. Se me entiende porque puedo intentar hablar algo parecido al portugués, pero puede ser casi ridículo. Raul, sí. Eu imagino que boa parte deve entender. Para mim está super tranquilo. Se você puder cada vez mais se aproximar do portunhol, acho que é melhor contemplar todos aqui. Bien, un segundo. Ustedes al principio de la conversación, Mauricio fez uma distinção entre classe trabalhadora e classe operária. Se me perdeu parte do significado por o mau uso, o meu pobre uso do português. Eu gostaria de, se ele pudesse retomar isso e señalar. Tem que ver com muitas coisas, e em nossos países, em nosso país em particular, tem muitos partidos de esquerda programáticos, no sentido das ciencias políticas, fortemente programáticos, mas que han ido deslizándose a más bien partidos pragmáticos, partidos de catch all, ¿no? De toma todo, convirtiéndose de sistema. Y uno de sus argumentos es que a definición de clase trabajadora, no es más pertinente ni funcional, no lo es, no es.
uma economia de serviços, não tem propriamente um proletariado. Isso tem muito impacto no nosso país, porque o Partido Socialista, o Partido Comunista, historicamente defenderam a noção da relevância da classe trabalhadora. E agora eles elaboram uma concepção muito mais policlassista e de arranjo entre clases, arreglos entre clases. Entonces, no quiero desviar, no quiero preguntar otra cosa, sino solamente retomar esa distinción que le fez, porque no principio de esa distinción, creo que eu entendi mal, porque pensei que se referia à corrente do marxismo italiano, do pós-operaísmo, mas acho que não foi isso. Então, se você pode, Maurício, aclarar um pouquinho para mim, por um problema de linguagem, não é por outra coisa. Muitas graças. A gente que agradece. O Maurício quer que sintetize? Deu para entender? Entendi tudo, entendi. Vamos responder isso para não acumular? Vai lá, a palavra é sua. Tá, eu vou começar pelas suas, Michel. Né? Eu vou começar pela crítica ao revisionismo. Né? A questão do revisionismo, né? Você vai ter duas figuras chaves políticas na social-democracia alemã, que vai ser o Bernstein, que vai ser assumidamente revisionista, e o Kautsky, que não, que, digamos, seria uma ortodoxia ao centro, né? E eu colocaria aqui o revisionismo político e o revisionismo filosófico ligado a essa tentativa de trazer uma ética neocantiana para o marxismo, que era insuficiente, que isso é muito ligado à ideia daquele momento histórico. O Bernstein, ele vai dizer o seguinte, basicamente, não, essa coisa de socialismo é bobagem, vamos fazer reformas, vamos criar um capitalismo socialmente justo, autossustentável, verde. Essa parte é ironia minha, né? Porque o próprio avanço das forças produtivas levará a isso, levará a uma justiça social. O desenvolvimento da economia, para citar um versinho do Tom Zé, o progresso industrial irá trazer a nossa redenção. Né? Isso também está no Kautsky, embora, digamos, com uma questão um pouco mais séria. Né? Não, vamos manter. Né? Inclusive, a social-democracia alemã manteve a ideia de socialismo até 1959, se eu não me engano. O Partido Trabalhista em inglês falava em socialismo, até o Tony Blair. O Partido Socialista Espanhol, eu lembro quando o Felipe Gonçalves foi eleito, em 82, falava em socialismo. Quando o Mitterrand foi eleito. Né? Inclusive, eu esqueci de falar um outro sujeito de nome parecido, chamado Millerand, que foi um socialista francês que, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, ele entrou num gabinete de governo. Né? Inclusive, surgiu a expressão millerandismo, né? Como capitulação, né? Como isso antes até dos créditos de guerra. Então, eu diria que esse revisionismo é sustentado por uma ideia de uma evolução de uma economia capitalista crescente, pelas forças produtivas de desenvolvimento industrial, coisa que o marxismo futuro vai começar a problematizar melhor. Né? Há uma ideia, né? O pessoal fala muito que havia a teoria dos estágios evolutivos, né? Comunidade primitiva, escravismo antigo, modo de produção asiático, escravismo antigo, feudalismo, capitalismo mercantil, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Então, haveria uma crescente onda. Agora, vamos lembrar o que produzia aquela ilusão daquela época. Final do século XIX, começo do século XX, é a época da ciência. As pessoas estão deixando de morrer. Então, havia uma base social, uma base econômica que dizia, né, se você visse o Titanic, né, sendo construído em Belfast, né, você via as ferrovias, né, a eletricidade. Então, havia uma ilusão
tecnológica, agora havia também o caminho mais fácil, do conchavo, da conciliação, de perdoar a todos, né? Acabar com a casa dividida, que na verdade somos todos cooperamos juntos. Se alguém assistiu o filme Metrópolis, que é de 20 ou 21, do Fritz Lang, ele propõe uma colaboração capital e trabalho. Porque, veja, se a marcha da história é inevitável, então, no fundo, vamos cooperar. Eu gosto muito das teses sobre a história do Walter Benjamin, né? Um alemão, né? Alguém que conhecia esse universo, que captou muito bem essa coisa, né? De que a marcha do progresso, né? A marcha do progresso é a grande ilusão social-democrata, que também é incorporada para o mundo comunista também, né? Até hoje isso existe. Eu vou participar de um debate sobre educação na sexta-feira, estão convidados, e eu vou citar a ideia de uma evolução a partir da tecnologia, da educação, né? Que é a visão de senso comum, inclusive da esquerda no Brasil hoje. Essa discussão sobre a Segunda Internacional só tem sentido pensando os movimentos da esquerda hoje. A gente acha que ter computador na sala de aula, aluno protagonista, bababá, né? E o professor está proletarizado, né? No pior sentido do termo, não é só salarial. Então, essa crença na ciência, que era elemento componente da ideologia da Segunda Internacional, ainda está presente nas forças da esquerda, né? Então, a ideia de que o mundo seria científico, vamos lembrar as conferências de Haia, né? Vou citar um livro que todos devem ler, A Grande Transformação, do Cal Polanyi, que é o mundo da Belle Époque, o mundo da grande ilusão de que o progresso, né? E esse mundo levou à guerra, a Primeira Guerra Mundial. Uma lição que nós precisamos entender, sinto muito, pessoal que gosta da pós-modernidade, né? É que o primado da determinação material continua, né? O que nós temos agora? A possibilidade de uma guerra interimperialista, né? Espero que não aconteça, mas não depende da minha vontade. Nem o último Mundial do Palmeiras dependeu da minha vontade. Mas a ideia de que os homens, ao viver, ao se alimentar, reproduzir, procurar um teto, eles criam relações sociais. É o Marx da ideologia alemã. Eu participei de um curso aqui organizado pelo Michel, que eu discuti a Sagrada Família e a ideologia alemã, um curso muito bom, está disponível no YouTube, que eu mostrei como essa concepção de história do Marx era anti-evolucionista. Então, eu estou separando na minha fala por razões didáticas, mas essas coisas se entremeiam, né? A própria ideia de um assunto que eu gosto muito, a chamada acumulação primitiva, o capítulo 24 do Capital, que a melhor tradução seria acumulação originária, que foi visto como algo lá atrás, mas talvez, se você entender a acumulação primitiva como originária, aquele processo, desculpe, violento e agressivo, ele é contínuo, ele não desaparece. Ou para o pessoal que é fã da tecnologia na educação nos dias de hoje. A tecnologia tem mostrado que ela não substitui a mais-valia absoluta pela mais-valia relativa, que seria o progresso, aspas, né? Seria o sonho keynesiano, né? O Mesaros vai dizer que tudo isso é o poder da ideologia, título de um livro dele. Então, essa questão aí é extremamente importante. Então, agora, se o Kautsky e o Bernstein eram figuras de proa, lideranças intelectuais, o poder do Partido Social-Democrata Alemão, né, ele está nessa direção sindical que vai crescendo e engordando em todos os sentidos, né? Há um politicólogo famoso, os historiadores não conhecem muito, mas o pessoal das ciências sociais, sim, chamado Robert Michels. E ele criou o termo, né, a famosa lei de bronze, né, e ele usava a social-democracia alemã como exemplo de como se forma uma casta burocrática, né? A burocracia, que depois vai atrapalhar os rumos da Revolução Soviética, ela já tem no embrião naquele tipo de partido, né?
Passando para a questão do partido. Eu acho que é importante estabelecer nesse momento que a concepção de partido de Lenin não é o que se chama concepção de partido, abre aspas, marxismo-leninista, fecha aspas. Por conta do que vai se cristalizar nos anos 30, né, o partido leninista dos anos 10, o partido que faz a Revolução de 17, ele é subsumido, né? Esse partido marxista-leninista ele vai se assemelhar com violência aos partidos burocráticos da Segunda Internacional. Eu já falei isso. Então, o que seria um partido leninista? Que é formulado, né, o livro Que Fazer. Eu gosto muito de um artigo, né, não estou fugindo do assunto, mas só parece, de um educador americano, Wayne Wall, da escola do Michael Apple, amigo do Paulo Freire, chamado Lenin e Vygotsky, as estruturas de desenvolvimento paralelo. Todo mundo que é professor já ouviu falar do Vygotsky, ele tem um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal, que a ideia é a seguinte, que o professor ele tem uma noção maior de totalidade, ele aproxima o aluno para uma compreensão melhor. Aí, um segundo passo, e assim por diante. Né? E, em segundo Al, ele tirou isso do Que Fazer do Lenin. O que eu estou querendo dizer? Que o partido, a concepção de Lenin, que a consciência de classe, isso tem a ver com o partido, vai ter com o partido dele, que a consciência de classe é externa ao proletariado, ela foi entendida de forma simplista, que tem uma burocracia iluminada que vai dizer tudo, que vai falar, né, sei lá, né, vai ter os Ruis da vida que vão falar tudo, né, os Smith Jones que são iluminados. Mas vamos pegar uma frase do Manifesto Comunista que, com certeza, o Lenin e a Rosa leram. Os comunistas eles não são algo à parte da classe trabalhadora, eles são um elemento mais avançado. Né? É uma vanguarda processual, não uma vanguarda burocrática. É o batedor do exército, né? O cara que fica ali, olha, a base inimiga está ali, nós estamos aqui. Não é aquele, porque a burocracia nunca é vanguarda, a burocracia é retaguarda. O Michel, que é especialista em movimento sindical, está entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer. Então, a partir dessa concepção que é preciso fugir do senso comum, e olha que não se conhecia ainda toda a elaboração filosófica do Marx que levaria ao entendimento de questões como alienação e estranhamento. É preciso fazer uma crítica ao senso comum, como posteriormente Georg Lukács, Agnes Heller, Henri Lefebvre vão fazer, Karel Kozik. Mas eles só puderam fazer essa crítica depois desse momento de descoberta. Então, o partido ele tem que ele tem que fazer uma leitura do mundo, né? Não um indivíduo empoderado, ele tem que fazer uma leitura do mundo que aponte para onde ir. O que fazer, ele é um covarde, ele é para onde ir também. Né? Isso não significa, normalmente, ser porra louca, ser aventureiro, mas mensurar as forças, né? Entender aquilo o que é possível fazer quando é possível, ou seja, não se calar. Então, nesse sentido, a ideia do partido do Lenin implica uma ideia de formação, de debate, de criação de quadros. Eu, particularmente, concordo com essa ideia. Mas isso não implica numa burocracia. A Rosa Luxemburgo, ela vai apontar, o que eu estou falando não tem nada de novo para a maioria das pessoas, ela vai apontar a necessidade do movimento espontâneo das massas. Ela não está errada. Essa combinação precisa existir, mas você precisa direcionar, você tem uma formação, você tem um Estado maior, aí não no sentido elitista. Eu particularmente acho que a discussão e o confronto das obras e do legado de Rosa e Lenin são extremamente úteis, inclusive para acabar
com questões sobre oposição, partido, movimento social, né? Porque esse partido do Lenin, pouca gente não entende disso, ele tem como pressuposto um enraizamento social. Não que Rosa e Lenin sejam iguais, na minha concepção, mas eu acho que no contexto do século XXI, que não é o contexto da Rússia do Kaiser, nem da Rússia do czar, e nem da Alemanha do Kaiser, nós aqui no Brasil, hoje o mundo, nós podemos aprender com ambos. Inclusive, eu acho a Rosa um bom antídoto para aquele troço chamado marxismo-leninismo, sem apegar o Lenin. Tem diferenças? Tem. Né? Não vou ter tempo, não sou especialista em ambos, conheço um pouco mais Lenin do que Rosa, um pouquinho, né? Mas a gente precisa aprender que, com todo respeito a grupos, a grupos, por mais que você tenha uma postura ultracrítica, se você não tem massa, não vai para frente. Então, a questão do partido, eu não vou falar nem leninista, nem luxemburguista, a questão de um partido marxista é essencial, que incorpore Lenin, Rosa e o italiano, que é o Gramsci. Né? Não pode esquecer o palmeirense na história. Né? Os conceitos do Gramsci, por exemplo, de intelectual orgânico, de princípio moderno, se você ler o livro, estou olhando para ele, o livro do Luciano Gruppi, o conceito de hegemonia de Gramsci é um conceito leninista. A ideia de formar quadros, o que é o princípio moderno? E a ideia do Gramsci é interessante, que não é o teórico, não é o fulano, é o partido organizado. Talvez aquela ideia de militante profissional do Lenin, aí eu estou usando o chutômetro de precisão, é um intelectual orgânico do Gramsci. De novo, não é uma posição à parte, não é lacrador. Não é o cara que tem um programa no YouTube se posando de revolucionário para as pessoas monetizarem o canal dele. É o cara que contribui para as lutas. Esse intelectual orgânico não é necessariamente alguém que está fazendo pós-doutorado. É alguém que sinaliza uma mediação entre a classe trabalhadora e a totalidade social. Para dizer que eu acredito em partido, eu já fui candidato a deputado. E uma das coisas mais bacanas, em 2018, na minha campanha, tive na cidade de Santos, num bairro chamado Vila dos Pescadores, que é o limite de Santos, com Cubatão, local poluído, mangue sujo, e conversei com a liderança de lá, que era uma senhora, um sargento do Exército de Salvação, uma mulher da comunidade que articula. Essa mulher era um intelectual orgânico. Né? Ela estava fazendo supletivo, inclusive ela contou que se o moleque atrapalhava o professor, ela dava um jeito, né? Isso é sonho do professor, né? Um auxílio desse. Mas ela mediava a percepção do mundo embrionária com elementos, porque não dá para fazer a crítica ao leninismo, que é muito comum, com uma valorização de uma consciência espontânea, que é contraditório. O próprio Gramsci já diz isso. A consciência popular é uma mistura de reação e revolução. Né? Se você valoriza esse espontaneísmo, vira folclore. Inclusive, é o erro, vou arrumar briga, que o pessoal dos estudos subalternos fazem com o Gramsci. Ele vira folclorista. A cultura popular. Cultura popular é contraditória. Então, você vai apostar naquilo que tem de mais avançado. Claro que tem uma dialética, você não vai chegar, não vai falar, olha, todo mundo é burro aqui, eu sou o cara, né? Não funciona. Mas existe uma didática, né? Por isso que eu acho interessante o Vygotsky ter se apropriado do Lenin, né? O leninismo ele tem uma pedagogia. Isso é uma ideia para um outro curso. Né? Quando você tira aquela capa que o stalinismo colocou no Lenin, o Lenin emerge muito interessante. E a Rosa também. A Rosa ela foi parar aquele monticínio que foi a Primeira Guerra Mundial, onde os dois estiveram envolvidos,
Lenin, Rosa, Gramsci, Trotsky, que também faz parte da Segunda Internacional, né? Um filósofo que eu tenho profundo apego, no sentido de perceber esse caráter de totalidade, o Lukács. Inclusive, eu sugiro o livro dele sobre o Lenin, né? Que a questão do leninismo não é isso que todo mundo faz de forma vulgar, é a percepção de totalidade. E qual partido de hoje de esquerda está percebendo a totalidade? Eu nem vou falar nada para não estragar o apetite para vocês do jantar. Eu acho que eu falei. Trabalho de base hoje. O que é o trabalho de base? Distribuir panfleto na véspera da eleição, usando a lógica que eu falei, o trabalho de base é um trabalho permanente, de formação. Não tem de organização, de festa, de baile, né? Ninguém, na época de ouro da Segunda Internacional, ninguém entrava no Tinder. Era só ir no baile semanal ou mensal, que era mais elaborado, do seu sindicato, da sua sessão, né? Aí rolava paquera, estou brincando. Mas o que é trabalho de base? É falar o quê? Vote no candidato tal? Tá. Lute pela democracia? Legal, mas o que é democracia? Para quem está expropriado. Então, antes de pensar trabalho de base, eu vejo alguns intelectuais com boa intenção falando precisamos fazer trabalho de base. Mas você sabe, trabalho de base é o quê? Para falar de Hannah Arendt? Desculpa. É a birra pessoal com o presidente do partido ao qual eu estou filiado no momento. Né? Então, a primeira coisa, o que é o partido? A quem você está defendendo? Qual que é o seu conceito de classe social? E aí eu entro na pergunta do Raul. Né? Quando eu falei classe operária, era como eles entendiam na época, né? Principalmente por causa do francês, classe ouvrière, né? Que é o operário industrial. Né? É uma distinção muito forte que existe na língua francesa, que não existe, por exemplo, na língua inglesa, working class. O famoso livro de E.P. Thompson, que saiu no Brasil, A Formação da Classe Operária Inglesa, é The Making, o fazer-se, né? The Making of English Working Class, a classe que trabalha. Então, nesse sentido, volto a citar o livro do Marcelo Badaró, de Matos, sobre a classe operária, que ele explica isso que eu estou falando melhor do que eu. Ele está colocando o seguinte, você tem uma concepção de que é só a classe operária industrial. E essa concepção evolucionista, mecanicista da Segunda Internacional, que vai para a terceira, que também contamina a quarta, né? Que contamina todas as internacionais, de que se você tem essa linha evolutiva que o Benjamin criticou, que o capitalismo é industrialização, você não percebe que o processo de valorização do valor ele se dá por formas... Isso está muito forte no capítulo 6 inédito do Capital, por formas diretas e por formas indiretas. Ou, para usar a linguagem, por subordinação, subsunção real e subsunção formal. Então, o operário, e o termo correto é proletário, você tem uma proletarização permanente. Se você pegar a lógica industrial, e o Brasil está se desindustrializando, então há menos operários. Então, as organizações de esquerda dizem acabou a classe operária, fim da história, a gente vai lutar por cidadania e democracia. Tá bom, você não faz a crítica materialista, você fica abstrato, né? Cidadania abstrata, democracia abstrata, né? Mas você não percebe que essa relação social que é o capital, ela precisa do trabalho. O trabalho independe do capital. O valor é transformar todos os valores em valor de troca. O trabalho que produz a riqueza, produz os valores, ele pode sobreviver sem a conversão mercantil para valor de troca. O capital, não. Então, olhem o que eu vou falar. Paradoxalmente, nós temos cada vez mais operários. Se pensarmos globalmente, isso é falso, no mundo ocidental, porque a China tem
passou a ter muitos operários. Mas, paradoxalmente, aqui no Ocidente, nós temos cada vez mais operários e cada vez mais pessoas proletarizadas. O que é ser proletarizado? Ah, eu sei, ter uma carteira de trabalho, CLT, férias, 13º. Não. Ser proletarizado é estar submetido a um trabalho onde você não é mais produtor direto e tem autonomia. Vocês devem ter visto um filme recente, Nomadland, que ganhou um Oscar, acho que no ano passado, ou retrasado, que muitas pessoas, pequeno-burgueses ingênuos, pensaram que era uma retomada do estilo livre, Easy Rider, hippie, mas, na verdade, é um trabalhador sazonal que só consegue sobreviver seguindo o capital. As reformas da educação no Brasil, e especialmente em São Paulo, que é a matriz da porcaria, transformam o professor no boia fria sazonal da educação. É operário? Não. É trabalhador. Embora eu acho que é operário, no caso da educação. Ou seja, o não entendimento do que é capitalismo faz com que você não perceba uma classe trabalhadora quase onipresente. O médico que está proletarizado, trabalhando para convênio, embora culturalmente ele seja um pequeno burguês. Então, a chave, no meu entender, é o processo social de proletarização, né? Que naquele momento não era percebido pelo mecanicismo economicista, né? Mesmo os camponeses russos daquela época, estou tentando seguir Lenin, eles já estavam numa relação que, no nível baixo ainda era antiga, mas já estava estruturada numa formação social que era capitalista. Eles estavam indiretamente, naquele caso, muito, muito indiretamente, ligados à produção de valor. Agora, tudo na nossa sociedade está hoje ligado à produção de valor, quase tudo, né? E aí, para a luta moderna, para a força de esquerda, ela precisa descobrir algo que não é aquela coisa mínima dos partidos tradicionais da classe operária, mas precisa tomar muito cuidado para não cair na coisa do partido de todo o povo, né? É algo diferente. É você perceber que tem, inclusive as chamadas minorias, elas estão submetidas, estão subordinadas ao capital, mas a quebra dessa relação maior, com o objetivo, pensando de forma leninista, ela é uma quebra que é comum a todos, não é um somatório de reivindicações particulares. Eu acho que eu respondi tudo. Mal, mas respondi. Vamos fazer mais uma rodada? Respondeu sim, Maurício. A gente está bem em cima aqui do horário. Quem está perguntando no chat, acho que é o José Luiz, está perguntando o seguinte, que você mencionou que vai ter algum debate que você fará da educação na sexta-feira, como é que o pessoal tem acesso a isso? Já tem um link no YouTube, né? Tem na minha página, Maurício Orestes Parisi. Eu não consigo mandar aqui, né? Porque eu estou no celular. É só o pessoal acessar, então, em rede social, Maurício Orestes Parisi, ele está lá na divulgação. Está aberto a todos. É um debate sobre escolas cívico-militares, que não são um problema. Vou fazer uma provocação. Elas não são um problema. O problema é a escola neoliberal. Elas são uma derivação disso. Pronto, já fiz o spoiler. Bacana, eu vou dar uma olhadinha e vou ajudar a divulgar. Então, pelo adiantado da hora, Maurício, né? Primeiro agradecer aqui a participação de todos e todas que ficaram aqui exatamente nessas 2 horas, a gente não teve quedas, né? Isso é um bom sinal, numa quarta-feira à noite, né? Lembrar a todos e todas que a nossa próxima aula é a terceira e penúltima aula desse curso de História das Internacionais, vai ser dia 30 de novembro, numa quarta-feira, mesmo horário, das 19 às 21, nesse mesmo esquema, link fechado só para participantes. Eventualmente, se tivermos alguns colegas que não se inscreveram no curso e quiserem o link, podem entrar em contato comigo, que na hora eu posso tentar dar o link da aula em particular, só que não vai ter certificação, não é só para aquelas que estão participando efetivamente. Essa terceira aula, do dia 30 de novembro, anotem nas agendas, vai ser com o professor Wanderson Mello, da Universidade Federal Fluminense, sobre a Terceira Internacional, ele que é um outro historiador também, especialista no tema de Revolução Russa,
nos contextos, né, históricos que circundam esse tema, como, por exemplo, a Terceira Internacional. Pois bem, dado o adiantado da hora, agradecer a participação de todos e todas, mais uma vez aqui agradecer também a nossa querida Gisele, que está sempre prontidão, elaborando os cards, enviando os e-mails, lembrando a todos e todas os links, né, nesse nosso curso. E você, Maurício, né, pela tua garra e pela tua precisão nesse debate importante sobre a Segunda Internacional. Deixo aqui aberto aqui para suas considerações finais aí. Eu só estou aqui porque você falou que ia me pagar um cappuccino, mas tudo bem, vou cobrar. Então, novamente, é um prazer estar aqui, né? Esse tipo de debate, inclusive, respondendo à questão do partido, ele é um curso no espírito de formação leninista, do melhor da esquerda da Segunda Internacional. Rosa, Trotsky, Lenin, Gramsci, outros, Clara Zetkin, Krupskaya, nomes que são importantes até hoje, né? Apesar do mecanicismo que eu citei, né, há esse elemento Ing, né? Falando brincando, né? E nós estamos precisando muito de Ing no Brasil. Tem muito Yang na esquerda brasileira. Nós estamos correndo risco sério de sermos um apêndice da centro-direita liberal. Claro que eu discordo de posições meramente principistas. Foi preciso um processo, há uma ameaça fascistoide de um movimento social desse tipo. O Brasil não é um país fascista, não teve um governo, mesmo esse governo bolsonarista não é fascista, mas enquanto a esquerda não se organizar para ser alternativa, a gente vai continuar vivendo essa eterna República de Weimar, que a cada 4 anos precisa derrotar o nazismo. É uma metáfora, né? E a superação dessa República de Weimar instável só vai ser possível com um movimento de esquerda que incorpore essas formas típicas da Segunda Internacional, que eu acredito que são válidas, principalmente os clubes de futebol, né? E novas questões, mas que não são uma novidade. Elas estão contidas, a afirmação do marxismo, não a arrogância do militante individual. Citando o Lukács, né, o marxismo ele tem uma coisa fenomenal, que é o seu método. Então, o método marxiano ele nos ajuda a incorporar novas questões que são muito importantes. Estou falando das questões de identidade, mas que podem ser associadas, retomando Lenin e outros, numa visão de totalidade. Não vai ser como mudancinhas parciais, não. Então, é isso. É um prazer ter estado aqui nessa noite de quarta-feira, né? E saudações a todos. Legal, obrigado, Muito pessoal. obrigado. Até o dia 30, então. Valeu pela participação de todas e todos. Forte abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Vou encerrar a transmissão. A transmissão não, a gravação. Tchau, tchau. Boa noite a todos.